Gostaríamos de cumprimentar a todos nesta tarde com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui na frente da estação do Recife, trazendo uma palavra da parte de Deus, pois Ele nos outorgou, nos deu essa autoridade. Ele nos chamou para que nós anunciasse o seu Evangelho. O Evangelho, ele tem como propósito de reconciliar o elemento que está distanciado da sua comunhão. O elemento que está vivendo os prazeres que este mundo oferece. E a Bíblia diz que quem ama este mundo, ele se torna inimigo de Deus e não goza paz com Deus. É preciso, para que você seja absolvido, para que você seja reconhecido como filho de Deus, segundo as Escrituras, quando João Batista, ele veio pregando há 2000 anos atrás e convidava a sua nação. Porque só era a sua nação que ele convidava? Porque a Bíblia diz que o Evangelho veio primeiro para Israel. Aí João Batista vem, aquele profeta, e chega no meio de uma multidão no rio e começa agora a convidar o povo ao arrependimento. Ele viu a necessidade do ser humano, que ele só poderia alcançar o favor, o perdão, a graça de Deus por meio da ressurreição e por meio da regeneração e por meio da sua fé. São 3 requisitos pela quais, se o homem usar ele, que são 3 cláusulas que poderá levar o homem à absolvição do grande trono branco, que levará o homem à absolvição dos seus pecados, que levará o homem à absolvição da condenação eterna, que levará o homem da segunda morte, é ele se reconciliar com Deus por meio do arrependimento, por meio da regeneração e por meio de ele usar a sua fé. E João Batista viu essa grande necessidade do mundo. Porque João Batista, ele convidava o homem ao arrependimento e ao mundo. Porque o homem estava mergulhado na idolatria, o homem estava mergulhado na feitiçaria, o homem estava mergulhado no adultério, o homem estava mergulhado e se fantasiado com as coisas deste mundo, que por exemplo, eu acabei de falar, existe mais, que o homem estava apaixonado em derramar sangue, que o homem estava apaixonado em fazer injustiça, que o homem estava com o coração totalmente obscuro, materialista e ateísta, porque ele só valorizava as coisas deste mundo. O homem tinha mais prazer em adorar um Deus de madeira. O homem tinha mais prazer em adorar um Deus de ferro. O homem só tinha mais prazer em adorar um Deus de madeira. O homem só tinha prazer em adorar um Deus de ferro, um Deus de bronze, um Deus de prata, um Deus de ouro. Mas o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra, os homens odiava, menosprezava, ignorava e não tinha nenhum prazer, nenhuma satisfação de adorar e de ser grato a Deus por a sua criação e pela sua existência. Contudo, Deus, ele trouxe lá no início, quando o homem pecara, quando o homem desobedeceu a lei de Deus, Deus agora traz uma promessa redentora. Porque aquele pecado, aquela desobediência não pegou Deus de surpresa. Deus não é um Deus que
se desenvolve, que se evolui com os lados positivos ou negativos do ser humano. Mas na sua onisciência, Deus já sabia que o homem ia pecar. Na sua onisciência, Deus já via o mundo em que hoje nós estamos vivendo, em nossa época, nessa condição em que nós estamos passando, vendo e realizando os desejos carnais maléficos que, pela segunda natureza herdada pelo homem após o pecado, o homem ficou vulnerável e condenado à morte. O prazer de Deus é de tirar o homem e ter prazer de matar, em degolar, esquartejar e queimar a sua vítima com fogo. O prazer de Deus não é ver o homem numa cadeira de roda. O prazer de Deus não é ver o homem cego. O prazer de Deus não é ver o homem confinado à morte. O prazer de Deus é de libertar o homem. O prazer de Deus é de reconciliar o homem com Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa, a coisa que Deus faz para Deus fazer. Por exemplo, o homem não podia cumprir a lei, Deus cumpriu pelo homem. O homem agora depende dele, para ele passar do estágio de criatura para filho de Deus. Há uma necessidade de ele abandonar o crime, de ele abandonar o prazer de derramar sangue, de ele matar pai de família, de ele matar a mulher grávida, de ele matar a criança e matar pai de família. O Evangelho, a Bíblia diz que é um dom. É a misericórdia de Deus para com a raça humana. Mas não isenta o homem da sua culpa, não. Não isenta o homem e ele tem um coração perverso, mau, destrutivo, maligno, que só apita para a imoralidade e a depravação, o sexo anal e oral. O Evangelho é dureza, é a graça de Deus, mas o Evangelho é eficaz. E tem essa conotação que João Batista, ele apresentou, dessa grande necessidade de o homem se arrepender. Se o homem não se arrepender, se o homem não passar pela regeneração, se o homem não usar a sua fé, de modo algum, ele será perdoado ou absolvido do lago de fogo e da segunda morte. Por isso que ele convidava a sua nação, que era os judeus, ao arrependimento. Porque ele sabia, se o homem não se arrepender, se o homem não passar pela essa regeneração, o que espera ele após a morte é o quê? É um lago de fogo, é uma segunda morte, é um grande tribunal de Cristo, é um juiz que irá julgar segundo a sua resta justiça, segundo a sua equidade. Lá não existirá sala de custódia, lá não existirá apadrinhamento, lá não existirá um defensor público para tirar o adulto, o assassino, o ladrão, o feiticeiro da justiça de Deus. Porquanto, enquanto a porta da graça estiver aberta, enquanto a igreja estiver na terra, enquanto nós estivermos pregando essa palavra, enquanto nós estivermos advertimos a essa geração corrupta, a essa geração depravada e assassina, você está de parabéns. Vai me lembrar de um certo diácono, o nome Policarpo. Aí que ele estava aí, de Esmirna. Ele foi levado perante a segunda pessoa do imperador de Roma, que era o cônsul. E o cônsul agora lhe fez uma proposta, porque eles eram amigos. A única diferença é que ele era cônsul e Policarpo era um diácono da igreja e pegava contra os ídolos de Roma e era contra a todo tipo de pecado, a todo tipo de injustiça, a todo tipo de violência, a todo tipo de idolatria. Aí ele convida agora Policarpo, que era um escriba, que escrevia para ele, e disse: olha, você tem que agora
mesmo nós sermos amigos, você tem que deixar essa sua fé, você tem que negar a sua fé. Você tem que, de agora por diante, adorar a César como Deus e como seu Senhor. Aí Policarpo olhou para ele e disse, não, eu não posso adorar a César. César é um homem, é um mortal. E o resultado de Policarpo foi ele foi levado para a arena e colocaram o Policarpo numa cruz, porque ele não negou a verdade, ele não abriu mão da sua confiança, da sua firmeza, da sua convicção que ele tinha no Filho de Deus. Quando a Bíblia fala em João, no capítulo 1, que era o Cordeiro de Deus, ele não abriu mão da sua fé, ele não abriu mão que esse Cordeiro era o único que poderia absolver ele do tribunal e da condenação eterna. Hoje você ignora. Hoje você pode debochar, menosprezar. Hoje você pode até querer ser maior do que ele. Mas a maior autoridade na terra e no céu é Jesus Cristo. Quem manda na terra é Jesus. Quem manda nas autoridades é Deus. Porque foi Deus que constituiu as autoridades para o beneplácito da sociedade e do cidadão, conforme registra a Constituição. Aí, cara, o negócio da aposentadoria só vai ser cortada, viu? E é do pessoal da CBF? Vai pensar você que nós estamos aqui para ofender e nem atacar ninguém. E vai pensar você que nós vamos pregar aqui um evangelho cultural e capitalista. E vai pensar você que nós vamos pregar um evangelho, aquele evangelho que se prega lá na China, que para você funcionar a sua igreja, você tem que botar um quadro do ditador, você tem que adotar uma bandeira ateísta e o hino que se refere às ações maléficas, desastrosas, maligna do partido chinês ateísta. Então, para que a igreja funcione na China, ele tem que botar um quadro, uma bandeira e um hino. Aqui não é diferente, não. Para que a igreja funcione, ele tem que ter um nome no cartório. Mas a verdadeira igreja de Cristo são aqueles que pregam o evangelho na rua, que têm o direito na Constituição. Agora está lá o problema lá no Senado, lá dos Estados Unidos. Sabe por quê? Qual é a discussão lá? É a liberdade de expressão. Você não pode mais ignorar. Você não pode agora vedar a liberdade de expressão. Quando o Trump assumir lá nos Estados Unidos, é a primeira coisa que ele vai fazer, é a liberdade de expressão aqui no Brasil, porque no Brasil não se respeita a Constituição, aqui no Brasil não respeita os direitos humanos. O que seria dele, já que morreu, E Deus agora está levantando um homem para que esse direito seja respeitado aqui no Brasil. Ou você aceita na boa, ou você também vai ser chamado lá dentro. O Senado já está apoiando a liberdade de expressão. O Senado já está apoiando a censura. Tem tanta gente que pudesse nos matava, tem tanta gente que pudesse me arrastava para o mato e me desovava porque eu falo a palavra de Deus com verdade. Porque o evangelho de Deus não é um evangelho cultural, o evangelho de Cristo não é um evangelho capitalista que só visa o dinheiro, só visa o cara ter mansões, só visa o cara ter carrão, ficar rico. O evangelho de Cristo é transformação, o evangelho de Cristo é submissão, o evangelho de Cristo é transformar o pecador em uma nova criatura. E a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se ele já era assassino, agora o problema do evangelho não é mais. Se ele antes era ladrão, aceitava suborno, ele agora nem aceita suborno e deixou de ser ladrão e deixou de ser assassino. O evangelho vem conscientizar e moralizar o mundo. Por isso que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. O evangelho não é brincadeira. O evangelho não é um evangelho de oba-oba. Que alguém chega no carnaval e coloca um som e sai pulando como crente, brincando no carnaval. Isso não é evangelho. Paulo disse que o evangelho
Evangelho de Cristo é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Estamos vivendo num tempo difícil. Agora há pouco, na Espanha, houve um temporal de 3 horas, que foi equivalente a 12 meses. E houve uma grande destruição que parecia uma guerra. E nós aqui no estado de Pernambuco, no Recife, nós não estamos isentos disso não. Porque a imoralidade, a violência, a impunidade, o cooperativismo, o suborno tem tomado conta do nosso estado, do nosso país. E Deus vai prestar conta. Porque foi Deus que constituiu as autoridades, o presidente, o governador, o senado, os deputados, o prefeito e o governador. Para o bem da nação, para o bem da sociedade e para o bem do cidadão. Assim como reza a cláusula da Constituição. É Deus trabalhando. O anticristo está aí, querendo nos sediciar. O anticristo está aí, querendo fechar e atapar a nossa boca. O diabo está irado, porque essa palavra eu tenho pregado com verdade. Eu não tenho aqui desacatado, nem estou pouco ofendido a dignidade de ninguém. Mas eu tenho trazido um verdadeiro evangelho que transforma. Que o evangelho pega o homem e ele vai de contramão com o sistema depravado, corrupto, como o Império de Roma. Essa palavra, ela mexe com o inferno. Essa palavra mexe com o diabo. Essa palavra mexe com o potestade. Essa palavra mexe com os principados. Essa palavra mexe com os demônios. Porque Satanás nunca viu, fora da igreja primitiva, alguém pregar dessa forma. Alguém pregar que é uma necessidade de o cara se arrepender. Que é uma necessidade de o cara deixar de vestir um cuecão de couro. De o cara vestir um cidental e uma saia. É certo que Deus, ele doutor o homem de livre-arbítrio. Mas nós seremos responsáveis pelas nossas escolhas. Tudo que nós escolhemos, Deus, ele não vai se intervir, não vai interferir. Mas você vai ser responsável pelas suas escolhas. Você pode matar, Deus não vai interferir. Você pode vestir uma saia, Deus não vai interferir. Você pode receber suborno, Deus não vai interferir. Você pode matar pai de família, Deus não vai interferir. Você pode matar uma mulher grávida, uma criança. Você pode matar adolescente, Deus não vai interferir. Agora você, se não se arrepender, o seu lugarzinho está lá no inferno, no lago de fogo. O lugar onde você vai sofrer, você vai gritar, você vai chamar por Deus, você vai ranger os dentes, e os seus gritos, e os seus implórios não será ouvido por ninguém. Nós vivemos em uma geração perversa. É um país que a violência está em primeiro lugar no ringue mundial. Em quinto lugar, a violência está. Em quinto lugar, em matar a mulher. E Deus está de olho para Pernambuco. Deus está olhando para Recife. Com tanta violência, com tanta injustiça, com tanta exploração. Agora queria criar um projeto de lei para que os motoristas parassem os ônibus e mandassem os caras, os surfistas, descendo os ônibus. O que ele queria o quê? Era que os motoristas viessem ser assassinados. Ali no meio, se tivesse um ou dois com faca ou com revólver, possivelmente ia matar o motorista. Isso é injustiça, isso não é lei, isso é injustiça. As autoridades foram constituídas para reprimir o mal, o crime. Então cabe às autoridades, não aos motoristas. Paulo disse que as autoridades foram constituídas por Deus para o beneplácito do cidadão e para ser o terror, para o fora da lei. Meu amigo, não se surpreenda se aqui dá um terremoto. Não se surpreenda se aqui chover um dia equivalente a 5 ou 4 meses. Não se surpreenda se aqui vier um tornado ou um ciclone ou um vulcão. Porque aqui nós no Brasil não temos, mas pode acontecer. Não se surpreenda se aqui haverá uma inundações. Sabe por quê? Pode acontecer no Brasil. Nós
estamos aí no interior. Bijutinho em Caruaru, de vez em quando está dando terremoto. E os caras riscam, menor, mas está dando. Já é um aviso de Deus, já é uma advertência de Deus. Por tantos crimes, por tanto sangue, por tanta depravação, por tanta imoralidade, por tanta ganância, por tanta injustiça que acontece aqui nesse estado. E no Brasil, e no mundo. Onde existem seres humanos, a injustiça. Escala inferior, mas há outro país que a injustiça escala superior. Porque se corromperam. Ele abriu espaço para o diabo coordenar o Brasil, coordenar o nosso estado. E lamentavelmente, nós ligamos a nossa televisão. O que mais morre na televisão é pai de família. O que mais morre é trabalhador, é cidadão. O que mais morre é mulheres. Podia fazer 7 dias, mulher. E a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, que aonde há um dia, um mês, há um ano, onde todas as nações, tribos, nações de língua irão comparecer perante o tribunal de Cristo. Ele tem vários livros, e há 2 livros os 2 que mais se destacam naquele dia. É o livro das obras e o livro do livro da vida. O livro das obras, você será chamado e toda a sua biografia estará ali no livro das obras. Então você será chamado, e tudo que você fez aqui, você não poderá dizer que não, porque ele vai ser lido desde o dia em que você nasceu até o dia em que você morreu. É o que eu sempre digo, lá não haverá sala de custódia. Você vai ser julgado pelo juiz, que usará a sua equidade. Será áspero para os filhos da desobediência. Ele será áspero pelaquele que pisaram no seu sangue. Ele será áspero, duro, pelaquele que pisaram no seu sangue, pelaquele que menosprezaram, ignoraram a sua graça, ao seu favor para com a humanidade. Lá você não vai ser um defensor público, não. Lá você não vai apresentar o seu status, não. Lá você não vai dizer, eu fui um general, eu fui um presidente, eu fui um imperador, eu fui um subcomandante, eu fui um delegado, eu fui um comissário, eu fui um tenente, eu fui um major, não. Lá você vai responder por todos os seus atos, que aqui você deveria usar em favor da justiça, em favor do bem da sociedade e do cidadão. Se você não fazer isso, você vai pagar caro, você vai responder. Sabe por quê? Porque foi Deus que constituiu as autoridades para o beneplácito da família e da sociedade e do cidadão. Não foi de andar de contramão contra o cidadão, não. Paulo chamou a Timóteo e disse a Timóteo, Timóteo, prende essa palavra antes e fora do tempo, porque haverá tempo que darão comissão nos ouvidos dos homens. Quando ele disse nos homens, falava nos homens religiosos, que só pensa agora no dinheiro. Pegue, porque eu sei que Deus está me revelando, que haverá tempo e que eles terão comissão nos ouvidos. Essa palavra aqui no meu dele você não pode falar. Essa palavra aqui no meu dele você não pode pregar, porque vai haver uma represária. Porque muitos pastores só pensam no capital, no dinheiro. Daquele miserável que trabalha o mês todinho e recebe um salário de fome. Por isso que a Bíblia diz, no capítulo 10, versículo 10 de João, Jesus disse que os pastores que vieram antes do que ele era tudo ladrão. Agora ele usa uma metáfora. O ladrão vem senão para matar, e roubar e destruir. Nós vivemos no tempo, meu amigo, uma verdadeira apostasia não está 100%. Mas a apostasia está tomando conta dos corações de muitos crentes. A apostasia está tomando conta da letra, da música. A apostasia está tomando conta dos filmes. A apostasia está tomando conta do jurídico. Na verdade, a apostasia está em todo setor, em todo lugar.
A portaria é uma questão tão séria que nós devemos levar a sério, porque dela irá surgir o anticristo. E quando o anticristo ele vier, aí ele vai tirar a sua liberdade. Quando o anticristo chegar neste mundo, quando ele governar, quando ele sentar lá no terceiro templo e ele se constituir Deus, aí você vai ver o que é bom. Ele vem com a promessa de prosperidade. Ele vai dar casa a quem não tem casa. Ele vai dar carro a quem não tem carro. Ele vai dar emprego a quem não tem emprego. Ele vai dar um bom salário a quem ganha um salário de fome. Ele vem com a promessa de paz. Ele vem com a promessa de anular a violência. Não haverá mais roubo. Não haverá mais assassinato. Mas uma promessa para enganar o mundo. Que por trás dessa promessa está o número dele, 666. E quando o homem estiver nessa condição, aquele que não tinha uma casa, aquele que não tinha um carro, aquele que estava desempregado, que catava lixo, e hoje tem um emprego, ganha bem, tem um carro, tem uma casa, é óbvio que ele vai dizer que o homem é ex-comunista, com muitos políticos que citaram o nome. O diabo passará o seu poder para o anticristo. E ele fará milagre de mentira. Ele fará até fogo cair do céu. Ele enganará a humanidade. E a humanidade é tão frágil pela sua ignorância. Por ele ter um coração obstinado para o pecado e para o mal, que ele vai ser pego de surpresa. É óbvio que ele vai passar a crer no anticristo, porque só quem poderá comprar, só quem poderá vender, só quem poderá ter fornecimento de energia, de água e de gás e de alimentação, é aquele que terá o seu nome escrito, ou na palma da mão, ou na sua testa o seu nome. É óbvio que a maior parte das pessoas do mundo vai aceitar o número dele. Mas a Bíblia diz que depois de 3 anos e meio, do céu verá uma grande tribulação e ele será ferido, um ferimento mortal. Mas eu quero te dizer, enquanto ele não reinar, enquanto ele não sentar lá na cadeira, lá no terceiro templo, você está com a liberdade ainda de levantar a sua mão, de cultuar a Deus. Mas quando ele assumir, você não vai ter mais esse direito. Você não poderá mais orar, cantar, pregar nos meios da rua. O anticristo, ele vai tirar a sua liberdade. Vai manipular o mundo. Eu quero te dizer uma coisa. Se você quiser escapar da ira de Deus, se você quiser escapar da futura justiça de Deus, porque ainda que o homem seja favorecido a esses 3 anos e meio, depois desses 3 anos e meio, o que acontecerá uma grande tribulação que nunca houve, nunca o homem imaginou e nunca viu e nunca assistiu numa tela de televisão e no cinema. Comigo o negócio é sério. Eu quero resumir para terminar. Que nós sempre estamos pregando essa palavra. Nós sempre estamos trazendo uma palavra para advertência para os amigos que ainda não tomaram a sua decisão. Para aqueles que estão no vale da indecisão. Para aqueles que continuam amando as coisas deste mundo. E a Bíblia diz que quem ama este mundo, o amor de Deus não está nele. Quem ama este mundo se torna inimigo de Deus. O amor deste mundo é a causa de você estar afastado da comunhão de Deus. O amor a este mundo é a causa de você ser manipulado por Satanás. É a razão de você se tornar inimigo de Deus. É a causa de você estar longe dessa comunhão. Agora aceite Jesus. Ele quer te perdoar. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Se você for ladrão, se você for assassino, se você for lésbica, afeminado, se você for feiticeiro, idólatra, mentiroso. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo purifica o
homem de todo pecado. Não é São João, não é São Pedro, não é o Papa Arcibo de São Tomé, não é o sangue de animal, nem de touro, mas é Cristo Jesus, o sangue de Deus, que tomou a forma humana, que o sangue de animal não podia purificar o pecado do ser humano, só fazia cobrir, mas o sangue de Jesus Cristo, ele tem poder para purificar todo o pecado do